mais um Saúde em Dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre estética, mais especificamente sobre tratamentos com facetas de porcelana e resina e as famosas lentes de contato. Essa técnica não é nova, ela já vem sendo utilizada há muitos e muitos anos. Ela começou a ser desenvolvida em 1947 nos Estados Unidos por um dentista americano. O que ele fazia? Ele colava uma fina camada de resina sobre os dentes naturais. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. E muita coisa mudou mesmo, principalmente nas técnicas. Antes, para fazermos uma faceta, era necessário desgastar o dente natural para ganhar espaço, pois o material precisava de no mínimo 2 milímetros de espessura para ter resistência. Mas, recentemente, novos materiais foram descobertos e extremamente mais resistentes, onde mesmo com uma espessura finíssima de 0,3 milímetros, já é possível fazer uma faceta. É isso mesmo, essas facetas são bem finas. Devido a essa semelhança com as lentes de contato oftálmicas, elas ficaram conhecidas como lentes de contato odontológicas. Os materiais para a fabricação das facetas podem ser porcelana ou resina, ambos com excelente estética, mas com características bem diferentes. As resinas podem ser feitas de forma direta, sobre os dentes, em uma única sessão, bem rápido. Já as porcelanas têm que serem feitas em laboratório de prótese, o que demanda mais sessões, precisando de mais tempo. Mas em contrapartida, elas são mais resistentes e têm uma durabilidade maior também. Bom, além da grande vantagem de não se precisar mais desgastar os dentes naturais para confeccionar as facetas ou as lentes de contato, nós ainda temos várias outras inúmeras vantagens, como por exemplo, podemos alterar a forma dos dentes, podemos mudar o tamanho, podemos aumentar o tamanho do dente ou diminuir. Além disso, dá para fechar os espaços naturais entre os dentes ou ainda realizar um clareamento definitivo. Um outro fator muito importante na evolução do tratamento estético é a forma como nós planejamos os casos. Antes, o resultado era fruto da habilidade artística do protético e do dentista. Hoje, nós usamos programas de computador para definir qual o melhor formato de dente para cada paciente, tornando o tratamento bem personalizado. Um bom exemplo é este caso que vamos ver agora. Bem, a ideia neste caso é você individualizar o tratamento para o paciente, tornando assim a prótese personalizada. Como nós fazemos isso? Nós sabemos que algumas medidas e padrões faciais, eles são do ser humano. Então, nesse caso, nós fazemos todas as medidas do que nós orientamos os padrões faciais e transferimos essa medida para a área do sorriso. Levamos para lá as linhas de contorno e referências para a prótese. Depois de feito isso, nós vamos analisar a linha média do paciente, as linhas de contorno em volta da boca, que vão servir como referência para a gente projetar o plano estético desse paciente. Analisaremos também as alturas da gengiva, o contorno que o dente faz em relação ao lábio e transferiríamos todos esses dados para um planejamento virtual. Esse planejamento virtual baseia-se nas medidas feitas e analisadas desses padrões que existem. Aqui nós temos linhas de referência da onde deveria ficar o sorriso ideal para esse paciente. Como nós já planejamos e sabemos o que deveria ser ideal para o paciente, é só desenharmos em volta dos dentes o formato correto e personalizado para esse paciente. E assim vamos seguindo, desenhando um, outro, depois o outro, e assim até desenhar toda a estrutura anterior. Nesse caso, nós analisamos que tinha excesso de gengiva numa região e faltava em outra. Então aqui a gente planejou 2 cirurgias plásticas para poder corrigir esse excesso. Nós tiramos daqui e colocamos lá onde está faltando. Com isso, nós temos o planejamento do que seria o ideal personalizado para esse paciente. Então aqui temos uma sobreposição do que deveria ser o planejamento final, né? E como ficaria o planejamento,
o estudo estético desse paciente. Uma coisa interessantíssima é que essas medidas e padrões que nós utilizamos como referência para o planejamento são medidas e padrões utilizadas há vários séculos. Elas foram desenvolvidas há mais de 1000 anos pelos gregos antigos e usadas pelos maiores nomes da pintura e escultura, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Eles usavam essas medidas e padrões em suas obras de arte. E por isso essas obras eram consideradas obras perfeitas. Hoje, com o auxílio dos computadores, nós trazemos essas medidas e padrões para o nosso planejamento. Nós usamos essas medidas e padrões para individualizar o sorriso dos nossos pacientes. Agora, vocês já sabem como aqueles artistas de filme e da televisão conseguem ter um sorriso perfeito da noite para o dia. Para você saber se a gente também consegue fazer isso no seu sorriso, marque uma consulta. Será um prazer atendê-lo. É isso aí. Não deixe de entrar em nosso site para saber um pouco mais sobre essas modernas técnicas. Acesse www.usnicorreia.com.br Ou nos faça uma visita. Nosso endereço é Avenida Faria Lima, 251, em Taubaté. Nossos contatos telefônicos são 12 3624 7828 ou 15 3522 1094. É isso aí. Até mais e até o próximo Saúde em Dia. Tchau, tchau. Hoje a gente fica por aqui. Uma boa semana para você. Até mais.